Hoje vou-vos falar do dia em que todos os pré-tribulacionistas vão virar pós. Portanto, aqueles que hoje são pré-tribulacionistas não vão poder escapar naquele dia. Vão se converter àquilo que a Sagrada Escritura relata sobre o tempo do arrebatamento face à tribulação. Amém? Portanto, o tema desta mensagem é: os pré-tribulacionistas vão virar pós neste dia. Vão se converter. Vai ser o dia da conversão à visão, não é, pós-tribulacionista. Quem queria diga glória. Todos os pré-tribulacionistas vão virar pós nesse dia. Quem queria diga glória. Diga aleluia, diga Deus seja louvado. Vamos a isto. Amém? Glória a Deus. Perguntando aqui, não é? Perguntando aqui. Amém? Se perguntares à inteligência artificial qual é a origem do pré-tribulacionismo, diz aqui: a origem do pré-tribulacionismo e do dispensacionalismo se confundem na história. Isto porque ambos foram sistematizados por uma mesma pessoa, John Nelson Darby. Darby foi uma pessoa polémica e um dos líderes do movimento religioso na Inglaterra chamado os Irmãos de Plymouth, né, em que não havia pastores. Não havia pastores, eles se reuniam nas casas. É um movimento um pouco à semelhança do que há hoje nos chamados desigrejados, não é? Desigrejados liderados aí por vários gurus aí da plataforma da internet, como por exemplo o Rubens Sodré, o Aquel, não é? Do Teologia e Filosofia X, ex-líder do movimento Eu Quero Uma Igreja, e vários outros, né, desigrejados aí, líderes aí, gurus aí desse movimento. Portanto, o pré-tribulacionismo teve origem num movimento sectário, separatista, liderado por John Nelson Darby. Amém? Glória a Deus. Então, esta é a origem. Então, o tema desta mensagem, vou mais uma vez frisar, é: os pré-tribulacionistas vão virar pós neste dia. Toda a gente se vai converter. Eu costumo dizer que em profecia bíblica o tempo é o melhor tira-teimas. É a melhor prova dos 9, é a prova dos 9 e é o melhor tira-teimas, é o tempo. O tempo vai dizer que eu tenho razão. Que a igreja realmente vai passar pela tribulação. Amém? Vai ser arrebatada assim, imediatamente depois dos dias daquela tribulação. Mas nunca antes. Amém? Então a maioria dos cristãos, talvez 80, 90% dos cristãos, estão se preparando para uma coisa que não vai ocorrer, que é o arrebatamento. Não vai haver arrebatamento nenhum antes que a igreja seja provada, antes que o cristão passe pela prova de fogo chamada grande tribulação. Então não tem como, não existe hipótese de escapar antes, a menos que individualmente ele parta desta vida, né? Se Deus lhe tirar a sua vida, se ele partir para a eternidade, individualmente, aí, claro, escapa da tribulação. Mas se ele estiver vivo até aquele dia, só vai ser arrebatado depois da grande tribulação. Portanto, os pré-tribulacionistas vão virar pós neste dia. Vão se converter. Vão se converter. Amém? Está aqui. Quando surgiu o movimento pré-tribulacionista? Visão, e essa visão é... Quando surgiu o movimento pré-tribulacionista? Vamos dar asas à imaginação. Imagine uma menina de 15 anos que chegasse a você e dissesse assim: olhe, eu tive uma visão e essa visão é de algo completamente novo, que nunca antes tinha sido dito ou pregado em qualquer templo protestante ou católico, uma visão que nunca tinha sido ensinada nas escolásticas da Idade Média e essa visão não tivesse ou sequer base bíblica para argumentá-la. E essa menina quisesse que você acreditasse naquela visão. Você acreditaria? Creio que você não acreditaria, pois onde já se viu, acreditar em algo novo, herege,
que não tem sequer base bíblica e que nunca foi ensinada em qualquer lugar na Terra. Mas eu digo a vocês, isso foi o que a maioria das igrejas evangélicas no mundo fizeram. Deram asas à imaginação e aceitaram uma doutrina que tinha sido recém-criada. Essa doutrina se chama pré-tribulacionismo, ou seja, acredita em um arrebatamento antes da grande tribulação, onde Deus livraria a sua igreja dos perigos da grande tribulação. John Darby, em 1830, na Escócia, uma menina de 15 anos, chamada Margaret McDonald, da Igreja Católica Apostólica, tem uma visão no qual afirma que um grupo seleto de cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação. Essa visão chegou aos ouvidos de John Darby, criador do dispensacionalismo, que faz um verdadeiro rebuliço com a Bíblia Sagrada. Darby dizia que o tempo da lei de Moisés acabou com a ressurreição de Cristo, onde começa o tempo da graça, onde no futuro esse tempo acabará e voltará então o tempo da lei, onde ainda mais para frente voltará o tempo da graça. Entendeu? Vocês estão a ver a heresia, não é? John Nelson Darby, não é? Diz que o tempo da lei de Moisés acabou com a ressurreição de Cristo, onde começa o tempo da graça. Mas que a graça a porta da graça vai se fechar, não é? Eles dizem, não é? Que a graça vai acabar quando vier a grande tribulação, ou seja, quando vier a grande tribulação. E antes, quando vier a grande tribulação, a igreja é arrebatada. Depois, na grande tribulação, volta ao tempo da lei de Moisés, ou seja, a pessoa para ser salva tem que ser pelas obras. Quando nunca, mesmo no tempo da lei de Moisés, ninguém foi salvo pelas obras da lei. Pela lei, nenhuma carne seria justificada. Então isto é uma ignorância tremenda de um indivíduo que era erudito. Ele era erudito, sim, no sentido que sabia falar, escrever, ler, se comunicar em várias línguas e fez até uma tradução da Bíblia. John Nelson Darby. Era um catedrático, ele pertencia à Igreja de Inglaterra. Mas se desvinculou da Igreja de Inglaterra para se unir a um movimento separatista de desigrejados, de desviados. Um movimento que era os Irmãos de Plymouth. E o indivíduo inventou esta fantasia, não é? Que agora estamos na graça, mas a porta da graça vai se fechar, quando vier a grande tribulação volta à lei de Moisés e durante a grande tribulação só vai ser salvo, não é? A pessoa, não pela graça, mas pela lei, pelas obras da lei, pelas boas obras que faça, não é? Que vai ter que derramar o seu próprio sangue. Vem aí essas doutrinas malignas, diabólicas, que era uma salvação por obras durante a grande tribulação. Então veio esta fantasia. Continuando aí. Entendeu? Bom, Darby procurava uma explicação para o término do tempo da graça para recomeço do tempo da lei. E qual foi essa explicação? A visão de Margaret, que dizia que alguns cristãos iriam ser arrebatados antes da grande tribulação. Já não bastasse isso, John Darby agora modifica a visão de Margaret. Ele diz que agora todos os cristãos em Cristo serão arrebatados antes da grande tribulação e que os que ficarem na terra, sendo eles os ímpios e os judeus, isso mesmo, os judeus, passarão pela ira de Deus. Cyrus Scofield dessa doutrina então foi-se difundindo aos poucos, até que em 1909, o maior difusor da nova doutrina entre os evangélicos, Cyrus Scofield, publicou a Bíblia de referência Scofield, onde nela as teses pré-tribulacionistas são difundidas e alguns estudiosos da Bíblia afirmaram que a Bíblia de Scofield poderia ser igualada à palavra de Deus. E quem não se aderisse ao pré-tribulacionismo seria imediatamente rotulado de modernista ou herege. Então você me fala quais fontes você usou para afirmar tais teses? Procure no Google a origem do pré-tribulacionismo para ver milhares de links contando a mesma história, ou se preferir, entre no link no qual o peguei como fonte para as minhas afirmações aqui. Então, analisando que o pós-tribulacionismo sempre foi ensinado nas escolásticas da Idade Média, sempre foi aceita por padres e pastores antes de 1830, você ainda tem alguma dúvida de qual a verdadeira doutrina? Ou seja, antes de 1830, nunca ninguém ouviu, creu nem pregou que o arrebatamento da igreja seria antes da grande tribulação, que seria antes da tribulação daqueles dias. Nunca ninguém ouviu, creu nem pregou que a igreja escaparia de passar pela grande tribulação, que não veria nem a face do anticristo e que não estaria aqui na terra na época da marca da besta. Amém?
Por isso é que eu costumo dizer, os pré-tribulacionistas jumentos teimosos, esses jumentos teimosos dizem, eu hei de sempre pregar isto. Vais pregar, vais. Quando vier o anticristo, e quando vier a marca da besta obrigatória, quando vier o período da grande tribulação, aleluia, todo o pré-tribulacionista vai vir após. Vai vir após. Ou vir após, ou vir após, ou apostata da fé, adora a besta, porque vai dizer, não, esta não é a besta. Este não é o anticristo. Este aqui não, este ser aqui, este varão aqui, não, isto é um bom político, vai trazer paz, segurança e prosperidade às nações. Ele não é o anticristo, porque o meu pastor disse que quando o anticristo vier, quando o anticristo se manifestar, nós não vamos estar mais aqui. Nós não vamos nem ver a face do anticristo. Então ele vai dizer que aquilo não é o anticristo. Quando vier a marca da besta, não é? Quando vier a marca da besta, não é? Provavelmente um chip, na mão ou na testa, ele vai dizer, não, isto aqui não é a marca da besta. Não, isto aqui é apenas uma nova tecnologia que vai facilitar a vida às pessoas. Porque quando vier a marca da besta, nós não vamos estar mais aqui. E quando vier a grande perseguição aos cristãos, quando começar a época da perseguição, prisão e matança, vai dizer, não, isto não é nada a grande tribulação. Não, estes aqui que estão a ser presos, torturados, não é? E executados pelos exércitos mundiais e a polícia mundial, a única mundial, não, é porque eles são hereges. Então muitos vão receber a marca da besta, muitos cristãos, na mão e na testa, e a maioria desses são os pré-tribulacionistas, porque creram numa doutrina errada. Então ficaram com a mente cauterizada. Então das duas uma, ou os pré-tribulacionistas vão virar pós-tribulacionistas naquele dia, ou então vão aderir à besta, vão perder a eterna salvação. O seu nome vai ser arriscado no livro da vida. Aleluia! Se alguém adorar a besta e a sua imagem, Deus vai arriscar o seu nome do livro da vida. Então não vai ter por onde escapar. Então a doutrina que mais está despreparando a igreja para os dias finais, que antecede a vinda de Jesus para o arrebatamento, a doutrina que está despreparando a igreja para o arrebatamento é precisamente o pré-tribulacionismo. O povo não vai estar preparado para aquilo que vão ter que enfrentar, o povo de Deus, antes da vinda de Jesus para os arrebatar. Aleluia! Então esta doutrina nunca santificou nada nem ninguém. Muitos dizem, mas eu tenho que pregar o pré-tribulacionismo, que Jesus vai vir antes da grande tribulação, porque senão as pessoas não vão estar à espera da vinda de Jesus e não se vão santificar. Meu irmão, esta geração de cristãos, a maioria dos cristãos atuais são pré-tribulacionistas. E também esta nunca foi, aliás, nunca houve ao longo da história outra igreja mais corrompida do que a atual. Então o que é que o pré-tribulacionismo, que tem menos de 200 anos, só surgiu em 1830, em pleno século XIX, santificou? Nada. A igreja a cada dia que passa está mais corrompida e degradada, mais mundana. Então não santificou nada a visão pré, que está sendo ensinada em 80% ou 90% das igrejas. E o povo não vai estar preparado para os eventos que vão vir antes. Porque a grande prova de fogo vai ser a grande tribulação. A grande prova de fogo do cristão. Porque agora que ainda não começou a grande tribulação, muita gente diz, eu sou santo, eu vivo em santidade. Olha para a minha roupa, olha para o meu cabelo, olha para as minhas vestes, olha para o meu calçado, olha para a minha maneira de falar, olha para as minhas ações, olha como eu sou santo. E se ficam gloriando da sua própria santidade, igual os fariseus dos dias de Jesus. Alargavam as franjas das suas vestes e queriam ter o primeiro lugar nas sinagogas e os aplausos, aleluia, de toda a gente. Da mesma forma, os crentes que dizem que são de sã doutrina, a maioria deles irá para o inferno, porque são uma cambada de fariseus modernos, vivem só de aparência, vivem para se mostrar, para se exibir. Olha como eu sou santo, chega-te para ali porque eu sou mais santo do que tu, não quero nem falar contigo, nem te cumprimentar, nem te saudar. Então, meu irmão, a maioria dos cristãos que dizem ser de santidade, de sã doutrina, irão para o inferno, sem medo de errar. Vão perder a sua salvação. Porquê? Primeiro, porque são fariseus. Aleluia. São religiosos e são legalistas. Eles vivem só de aparência. Aleluia. Mas por fora parecem formosos, mas por dentro são sepulcros caiados. Amém? Então, eu estou-te a dizer, meu irmão, aleluia, esse povo aí que diz que está preparado para o arrebatamento, a maioria não está preparado, é para ir para o inferno, não é para o arrebatamento.
Porque nem sequer está preparado para aquilo que vai vir antes do arrebatamento, que é a grande tribulação. Então não está preparado para nada. Aleluia. Então nesse dia os pré-tribulacionistas vão virar pós. Não, eu já não acredito mais que Jesus vai vir antes. Porque veio antes da grande tribulação, porque a grande tribulação já chegou e Jesus ainda não voltou. Eu não acredito, já não acredito mais que Jesus vai vir antes da chegada do Anticristo, porque o Anticristo já chegou, já foi eleito como o líder único mundial e Jesus ainda não voltou. Eu não acredito mais que nós não vamos estar aqui na época da marca da besta, porque agora já é oficial, toda a gente tem que receber um chip ou algo parecido na mão ou na testa. E Jesus ainda não chegou. Então naquele dia eles vão virar pós-tribulacionistas, claramente. Todos os que, não é? Vão virar pós, e os que não virarem pós vão apostatar, não é? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios. 1 Timóteo 4 e 2. É o que vai acontecer. Muitos vão receber o chip, ou algo parecido, na mão ou na testa. Vão receber o 666, a marca da besta. Porquê? Por causa que lhes foi ensinado um falso evangelho. Foi-lhes ensinado que a igreja iria ser arrebatada antes da grande tribulação. Aleluia. A grande tribulação chegou e eles ainda não foram arrebatados. Aleluia. Olha o que é que diz a Escritura. 1 de Coríntios, capítulo 14. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 14. É muito forte esta palavra. Olha aí. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Amém? Glória a Deus. Se a trombeta der o som incerto. A trombeta servia para quê? A trombeta era um som de alerta. Servia para a reunião, não é, dos israelitas junto à tenda da congregação e a partida dos seus exércitos, a saída. Aleluia. Ou para a batalha, ou em direção ao objetivo. Jalai, Sémia. Então se a trombeta, qual é a trombeta que está a dar som? A trombeta são os pregadores, não é, modernos, meu irmão. São esses teólogos, adeptos do pré-tribulacionismo. Estão ensinando que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que a igreja não pode passar jamais pela grande tribulação. E que se alguém ensinar o contrário é herege, é falso profeta. Estão ensinando heresias de perdição. O povo não estará preparado, aleluia, para a batalha. Essa batalha, anda cá e mais, se chama grande tribulação. Disputa, contenda, rixa. É a grande perseguição, qual nunca houve desde o início do mundo, em tão pouco há de haver. Então, a maioria do povo cristão está preparado para algo que não vai acontecer. Jalai. Não vai haver nenhum arrebatamento, irmão. O arrebatamento não haverá. Não haverá nenhum arrebatamento antes da grande tribulação. O arrebatamento é real, mas o que não é real é o tempo dele face à tribulação. Ele não vai vir antes, vai vir depois. Os pré-tribulacionistas, em geral, em particular os teólogos e os pastores, os líderes, os profetas do pré-tribulacionismo, aleluia, estão fazendo de Jesus um mentiroso. Estão fazendo dos apóstolos uns mentirosos. Amém? Vamos às palavras do próprio Jesus e dos apóstolos. Não é? Eles estão dizendo que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja antes da tribulação daqueles dias. Fazem de Jesus um mentiroso. Estão enganando o povo. Olha o que é que diz aqui. Vamos aqui à Bíblia, irmão. Bíblia na testa desses hereges. Vamos aqui. Mateus 24. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. 2 Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 13 E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo. 4 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. 5 Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 6 E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
7 Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. 8 Mas todas estas coisas são o princípio de dores. 9 Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Para aqui este versículo. Então, vos a quem? A vocês, discípulos. Vós, segunda pessoa do plural, não é eles. É eles, os judeus, os israelitas, terceira pessoa do plural. Então, quem é que vão entregar para a tribulação? Porque esta frase, serdes atormentados, vem do grego telipsis. A mesma palavra utilizada no versículo 21, 22, para se referir à grande tribulação, à mega telipsis. Então vos hão de entregar para a tribulação. Seres atormentados do grego é tribulação. Vem do grego telipsis. Aleluia! E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aleluia! Quem é que vai ser? Os discípulos. E os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos na cidade de Antioquia. Aleluia! Foram pela primeira vez em Antioquia chamados de cristãos. Olha lá, e cristãos é a igreja. Esta palavra é para a igreja. Jesus não estava falando para os judeus. Para eles, estava falando para vós. Ele, não é? Aramai estava falando cara a cara com Pedro, Tiago, João e André. 4 dos seus mais chegados discípulos, conforme o contexto paralelo, Remanagasai, de Marcos 13, que é um evangelho sinótico. Que traz os mesmos eventos de Mateus 24, mas de uma perspectiva diferente. Lamai, Shoramaia, Lá, Samaia, Suvi, Névia. Então, espera aí, meu irmão. Quem é que vai ser entregue para a tribulação? Quem é que vai ser morto e odiado de todas as nações por causa do nome de Jesus? É os judeus? Não. Eu pergunto, os judeus guardam o nome de Jesus? Não. Jaim, Camaia, praia. Né? Se tu perguntares a um judeu, crês que Yeshua, que é o nome hebraico de Jesus, é o Mashiach? Que Jesus é o Cristo ungido? Remanai, o Messias? Não. Jesus não é o Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz que quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então os judeus ainda têm que nascer de novo, ainda têm que aceitar a Samaia. Têm que aceitar a Cristo para ser salvos. Então não tem essa conversa, isso é conversa para boi dormir. Aleluia. Que este texto aqui se aplica aos judeus. Não tem aplicabilidade nenhuma aos judeus. Então vos hão, a vocês, discípulos, cristãos, igreja, crente, vos hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aleluia. Emanto Kovanaya, praia, Súria, canta, Lamanaya. Joramanagai, praia, Súria, Gondologo. Aleluia. Remanagasuri, canta, Lamastéria. Aleluia. João estava exilado na ilha de Patmos por causa do nome de Jesus, do testemunho do nome de Jesus. João pregava o judaísmo, pregava a lei de Moisés, ou pregava a graça de Cristo? Pregava a graça de Cristo. Cristo é o cumprimento de toda a lei, o fim de toda a lei e justiça para todo aquele que nele crê. Aleluia! Mas João foi preso, foi atribulado. João passou por uma grande tribulação histórica. João, que era apóstolo, e os demais também passaram. Foram presos, torturados e mortos de formas horrendas. Consta que, segundo reza uma tradição, que Pedro não quis ser crucificado como foi Cristo, então foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram decapitados, outros foram queimados na fogueira. Lama Samanaia. E João foi preso, exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Então quem é que testemunha de Jesus Cristo? É os judeus? Não, é os cristãos. Se tu disseres que Jesus é Deus, ele vai te agredir. O judeu é capaz de querer te bater. Se disseres que Jesus é o Messias, é o ungido, é o Mashiach, que Yeshua é o Mashiach, é o Cristo, ele vai te bater, ele vai cuspir no chão, dizer é um falso profeta, vai blasfemar, vai chamar palavrão ao nosso Yeshua, ao nosso Jesus, ao nosso Salvador. Amém? Então, esta palavra é profecia para a igreja. Agora, se tu dizes que a igreja não vai passar pela tribulação, a igreja, que somos nós, não vai passar, tu estás a fazer de Jesus um mentiroso, porque esta palavra não é minha, é do próprio Jesus. Tu estás a fazer de Jesus um mentiroso. Nome. 10 Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. 11 E surgirão muitos falsos profetas
e enganarão a muitos. 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. 16. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. 17. E quem estiver sobre o telhado não deixa tirar alguma coisa de sua casa. 18. E quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 22. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 20. Amém, meus amados, olha aí. Quando é que vai começar a grande tribulação? A Bíblia diz que porque ele, o príncipe que há de vir, fará uma aliança com muitos por uma semana. Antaraia Sabeia! Oramai, a meio da semana fará cessar as oblações e as ofrendas, e porá a abominação que desola. Aleluia. Então é bem claro, quando é que começa a grande tribulação? Não começa no início. No início é feito um acordo de paz com a nação de Israel. Aqui começa a 70ª semana de Daniel. E quando é que começa a grande tribulação? Quando o anticristo violar o acordo. Não é? Quando depois virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entende, então estiverem na Judeia e fujam para os montes. Aqui é que começa a grande tribulação. É a meio da 70ª semana de Daniel, ao fim de 3 anos e meio, de 1260 dias, dos 1260 dias iniciais dessa semana. Vai começar a grande tribulação, vai durar dias, não se sabe quantos. Aleluia. Sabemos é que eles vão ser encurtados, literalmente amputados ou mutilados, diminuídos, por causa dos escolhidos. Quem são escolhidos é a igreja. Aleluia. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. 23 vezes surge a palavra que é traduzida nas nossas Bíblias por escolhido ou escolhida, escolhidos ou escolhidas, não é? Eleito ou eleita, eleitos ou eleitas. Surge 23 vezes. Aleluia. Por 3 vezes se refere a Jesus, o escolhido de Deus, o eleito de Deus. Por uma vez se refere aos anjos eleitos de Deus, dá 4. E as restantes 19 vezes se refere a cristãos salvos e igreja. 0 vezes se refere a judeus. Então, por causa dos cristãos, serão diminuídos aqueles dias. Como é que é essa diminuição? Vão ser entesourados. Deus vai tesourar os dias, vai amputar os dias, vai cortar os dias. Como? Como é que Deus vai encurtar esses dias? Pela sua vinda com poder e grande glória, enviando os seus anjos e arrebatando a sua igreja. Arabás, Lamaia, praia. Então, meu irmão, escolhidos é a igreja, não é judeus. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Aleluia. O texto dentro do contexto são regras e a Bíblia não se contradiz. São 3 regras que eu utilizo sempre. A palavra do Senhor se interpreta pela palavra do Senhor e não por fontes externas a ela mesma. A palavra do Senhor, ela não se contradiz. Aramaia, praia. O texto deve ser visto dentro do contexto. Então, a palavra escolhida dentro do contexto geral do Novo Testamento, a palavra eclectos, se refere sempre a cristãos e nunca a judeus. Então, quem são os escolhidos de Mateus 24? Aleluia! Remana, aos quais Jesus vai arrebatar. Vai amputar os dias arrebatando-os da perseguição. Não são os judeus, é a igreja, são os cristãos. Amém? Glória a Deus. Quem crê diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Anda, caia, maia, saia. Então a grande tribulação só começa quando o anticristo violar o acordo, se sentar no lugar de santo de Deus, querendo parecer Deus. Andarai, anda, caia, mas. Lamai, vai haver grande tribulação. Ela vai durar dias, não se sabe quantos. Sabemos que ela começa a meio da 70ª semana de Daniel. Aleluia. Mas não chega ao final, porque Jesus vem e corta esses dias de grande perseguição contra os escolhidos. Depois a seguir, depois que Jesus venha e remova o alvo da perseguição do anticristo, que é a igreja,
aleluia, da terra, aí vai ser derramada, começa a ser derramada a ira do Senhor. Por Deus nos livra da ira vindoura, mas não há nenhuma promessa na Escritura de Deus nos livra da tribulação vindoura. Jesus disse, no mundo tereis tribulação, não disse escapareis, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Então estão tem cena de abobrinhas, palavras do próprio Jesus. 23 Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. 24 Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25 Eis que eu vos tenho predito. 26 Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27 Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 28 Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. 29 E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. 30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31 E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Espera aí, então quando é que acontece o arrebatamento? Imediatamente depois, ou logo depois da tribulação daqueles dias. A palavra aflição vem do grego tlipsis. Lama, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, não é antes. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. O sinal do sol, lua, estrelas e céus. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. O arrebatamento. Então é bem claro, meu irmão. Se tu dizes que a igreja será arrebatada antes da tribulação daqueles dias, tu estás a fazer de Jesus um mentiroso. Porque Jesus em Mateus 24 falava para os seus discípulos. Aleluia! E os seus discípulos foram pela primeira vez na cidade de Antioquia chamados de cristãos. Então os discípulos são os cristãos e os cristãos são a igreja. Esta palavra é para cristãos. Então vos hão de entregar a vocês, cristãos, para a tribulação. Não é a eles, os judeus, os israelitas. Que é o povo étnico de Israel. Não! Ramaia, Sémia. Então esta palavra é para os cristãos, é para a igreja. Então a maioria dos crentes atuais irá para o inferno, porque não vai estar preparado para tudo o que vai vir antes da grande tribulação, e a maioria certamente vai apostatar da besta. E os demais vão ter que se converter, virar pós-tribulacionistas nesse dia. Jaramagai. Lamanto Kouvaraia, Karaia, Jaramagai. Alamanto faça maia. Vai ser o dia da conversão dos pré-tribulacionistas, vai ser esse dia. É o dia Andakai em que começar a grande tribulação, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Oriamandaga subir cantar. Olha aí, agora vamos ver aqui, meu irmão. Oh glória, estou sentindo uma glória, uma graça muito grande, uma kavod divina. Vamos ver aqui, meu amado, o que é que disse o profeta Daniel acerca da grande tribulação. Porque tu fazes dos profetas do Antigo Testamento também mentirosos. Fazes dos apóstolos do Novo Testamento mentirosos e do próprio Jesus Cristo um mentiroso ao afirmares que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Irmão. Mas eu tive uma visão e Deus falou comigo que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós não vamos nem ver a cara do Anticristo, não vamos estar aqui na época da Marca de Vista. O Deus que te revelou isso não foi o Deus verdadeiro. Tu estás equivocado com esse Deus. Quem é que te revelou isso? Ou estás a inventar da tua cabeça, ou estás a falar da carne, ou não foi Deus. Porque é impossível ser Deus. Deus não vai revelar uma coisa que vai contra aquilo que Jesus falou. E Jesus é Deus. O próprio Jesus é Deus, que o próprio Deus falou quando esteve aqui na terra, quando o Verbo que encarnou aqui na terra esteve aqui. Então Jesus não se vai contradizer a si mesmo. Ele é o Senhor e Ele é Deus. Ele não se vai contradizer. Ele não te vai revelar uma coisa que vai contrário à sua maior revelação, que é a palavra de Deus. Eu creio em revelações, creio em sonhos, creio em visões, creio em arrebatamentos, sim. Não em todos, a maioria são falsos. Mas há os verdadeiros.
O Romanos 100, eu creio nisso, mas não creio que Deus vai dar uma visão e vai falar contigo, eu vou arrematar a minha igreja antes da tribulação daqueles dias. Imediatamente antes. Porque isso vai contradizer aquilo que ele disse aqui na terra. E Deus não é Deus de confusão, senão seria um Deus mentiroso. Ou um vira-casacas, aleluia, rima, o que dá o dito pelo não dito. Ora fala uma coisa, ora fala outra. Xarabagai. Seja todo o homem mentiroso e Deus verdadeiro para que venças quando falares e sejas justificado. Está lá em Romanos. Olha o que é que diz aqui. Vais ficar chocado. És 32 aprendei. E naquele tempo se levantará e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande e muitos dos que dormem. E naquele tempo se levantará Miguel. Amém? E muitos dos que dormem no pó da terra... Miguel, o grande príncipe, E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, peraí, olha aí o mistério. O que é que o profeta Daniel está revelando acerca do arrebatamento? E naquele tempo se levanta... Que tempo? Já vais ver. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Que tempo é esse? A grande tribulação. Jaramaia, Ramanaia, Suriandanamaia. Que é algo mundial. Começa, sim, em Jerusalém, na região da Judeia, mas se expande pelos 4 cantos da terra, pelos 5 continentes, pelas mais de 190 nações. Jarabagai. Lamanto Kovanaya. Mas diz aqui, mas antes daquele tempo livrar-se ao teu povo, quando é que vai vir o livramento? Quando é que vai vir o arrebatamento? É antes daquele tempo ou é naquele tempo? Ou é durante dias de perseguição? É naquele tempo. Então não é antes. Então atravessa. Daniel já sabia que o povo santo de Deus iria passar por aflição, angústia, tribulação. E só seria livrado em dias de perseguição e não antes. É naquele tempo, não é antes, meu irmão. A Bíblia não diz antes. É naquele tempo que vai ser livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Então tu aqui fazes dos profetas do Antigo Testamento mentirosos ao afirmares que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Fazes de Daniel um mentiroso. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora repara uma coisa. Aqui fala que o que é que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Disse Paulo, o apóstolo Paulo. Então, antes que venha o arrebatamento, vai-se dar a primeira ressurreição. E quem é que vai participar da primeira ressurreição? Vamos aqui. Apocalipse capítulo 20, do 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal nas suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então repara aqui o mistério. Aleluia, subri, candaraia. E vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então quem é que é este povo aqui? E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam o seu sinal das suas mãos nem das suas testas. Então, quem é que vai participar da primeira ressurreição? Os mártires. Então, antes da grande tribulação não pode haver a primeira ressurreição. E a Bíblia diz que antes do arrebatamento tem que haver a
ressurreição. Amém? E foi o que profetizou aqui o profeta Daniel e o que Paulo, aleluia, Remanagasaia, fala também. Então, para tu entenderes, se antes do arrebatamento tem que haver uma ressurreição e essa ressurreição é chamada primeira na Bíblia e dessa primeira ressurreição participam aqueles que não adoraram a besta, está provado que a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação, meu irmão. Amém? Escritura, comparamos Escritura com Escritura e mandamento sobre mandamento para saber a verdade. Aleluia. Então é bem claro, meu irmão. Estão fazendo de Jesus mentiroso, dos profetas do Antigo Testamento mentirosos e dos apóstolos do Novo Testamento também pessoas mentirosas. 1 de São Licenses, capítulo 4. Olha o que é que Jesus está falando. Agora é a palavra do apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Vem do grego koimao, e aqui tem o sentido que tem o significado de morreram. Não é o sentido literal de dormir, do corpo a dormir, mas é o sentido, esta palavra tem um sentido figurativo e aqui significa morrer. Então, acerca dos que já morreram. Mas é todos os que morreram, não. Só os salvos. Amém? Para tu entenderes. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos quem Jesus dormem, os que morreram salvos, que aceitaram a Jesus, né, e se arrependeram dos seus pecados e viveram em santidade, Deus os tornará a trazer com ele. Então, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, Jesus vai trazer as almas daqueles que morreram aqui na terra, cujos corpos estão sepultados na sepultura, mas cujas almas estão lá no terceiro céu adorando a Deus. Vai trazer as almas dos salvos cá para baixo. Amém? Primeiro, halabas, rouvalabababá. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos, a palavra ficarmos é sobrevivermos. Então os dias que antecedem o arrebatamento não são dias normais, são dias de sobrevivência. Aleluia, em que ser cristão ser cristão, aliás, afirmar-se como cristão é uma questão de vida ou morte. Então nós, os que sobrevivermos, perileipo, do grego perileipo, vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que já morreram, os que dormem aos que já morreram. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com muito barulho, com muito som e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então antes do arrebatamento da igreja, vai dar-se uma ressurreição coletiva de santos em corpos de glória. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bem claro, meu irmão. Não existe arrebatamento antes da primeira ressurreição. E dessa primeira ressurreição vão participar aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o seu sinal nas suas mãos nem nas suas testas. Ou seja, a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação. Porque da primeira ressurreição vão participar aqueles que atravessaram este período chamado grande tribulação. Então há muitas evidências proféticas. Agora aqui, agora isto aqui aleluia, é uma palavra muito definitiva aqui. Amém? Manifesto o homem do... Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Amém. Então repara. Aleluia. O que é que Paulo está a dizer? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A pergunta que eu te faço era: quando é que nós vamos ser reunidos a Jesus Cristo? No dia do arrebatamento. Então rogamo-vos porquê? Pela vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Para o arrebatamento. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Perto é iminente, do grego. Iminente. Não está iminente. O arrebatamento é iminente. Não, o que é iminente é a chegada do anticristo. Porque esse é o último grande sinal antes da vinda de Jesus.
Amém? Alabaia. Rouvalabandagasteria. Iminente é a chegada do Anticristo e o início da 70ª semana de Daniel, com acordo de paz válido por 7 anos, de paz e de segurança. O que é iminente é a chegada do Anticristo, não a chegada de Cristo. Nós temos que esperar primeiro a chegada do Anticristo. Jesus vai vir sim. Tu estás à espera da vinda de Jesus, mas antes que essa vinda ocorra, o Anticristo tem que vir. Ninguém de maneira alguma vos engana. Então ninguém vos diga que o dia de Cristo, que é o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento, está iminente, que é iminente, pode ser a qualquer momento, pode ser neste preciso segundo que estou a falar, pode ser agora. Porque não será assim o arrebatamento, não será sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então tem que acontecer duas coisas e não uma, para que Jesus venha e arrebate a igreja. Primeiro, tem que acontecer a apostasia juntamente com a manifestação do homem do pecado. O filho da perdição, o anticristo tem que surgir primeiro, para que depois Jesus venha e arrebate a sua noiva escolhida. Amém? E o que é que o anticristo vai fazer? Vai se opor e se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer contra eles. Então não existe na Sagrada Escritura nenhum arrebatamento antes da grande tribulação. Não é? Tu estás a fazer de Jesus mentiroso, estás a fazer dos profetas do Antigo Testamento mentirosos e dos apóstolos do Novo Testamento mentirosos. Amém? Ao afirmares que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ao fazeres tal afirmação, teres a ousadia de fazeres tal afirmação. Então, neste dia, ou seja, quando iniciar a grande tribulação, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, neste dia os pré-tribulacionistas vão virar pós. E aqueles que não virarem pós vão perder a salvação. E atenção, quando eu digo pós, eu sou pós-tribulacionista no sentido que eu creio que o arrebatamento é depois da tribulação daqueles dias, mas não depois do final da 70ª semana de Daniel. Amém? Eu creio que o arrebatamento se dará algures na segunda metade dessa semana, no dia e hora que ninguém sabe. Amém? Glória a Deus. É o chamado arrebatamento antes da ira de Deus, ou arrebatamento pré-ira. Amém? Porque Deus nos livra da ira vindoura, mas não da tribulação. Jesus disse, no mundo tereis tribulação, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. João 16:33. Aleluia. Então muita gente vai ficar confundida naquele dia. Muita gente vai perder a salvação, vai apostatar da sua fé. Porque não se preparou para a batalha. Ouviu um som incerto, um som falso, uma profecia falsa, uma falsa visão, falsa revelação. Ai, Deus me disse que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Deus me disse que a porta da graça vai se fechar. Deus me disse que não falta mais nada. Deus me disse que Jesus já está vindo. Jesus já está vindo e ainda não veio. Demora assim tanto tempo de chegar do terceiro céu aqui à terra, quando a vinda dele é no abrir e fechar de olhos. Aleluia. Demora tanto tempo assim para vir. Ainda não veio. Amém? Então, Deus me revelou que nós não iríamos nem ver a cara do anticristo. Deus me revelou que a igreja não estaria aqui na terra na época da marca da besta. Deus me revelou que a igreja será arrebatada antes da grande... Cuidado com essas revelações. Cuidado com essas revelações, porque então Deus te revelou, então não foi o mesmo Deus que falou aqui na terra. Por meio de Jesus Cristo, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Não foi o mesmo Deus. Não foi outro Deus então. Porque vai anular aquilo que o ungido, o Cristo, o nosso Salvador, falou aqui na terra. Amém? Eu fico com as palavras de Jesus, fico com as palavras dos apóstolos do Antigo Testamento, aliás, dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. O próprio João confirma. Aramá, Samaia, em Apocalipse. Aleluia, que o arrebatamento só se pode dar depois da tribulação. Olha aí, Apocalipse, para finalizar aqui. Capítulo 6. Vamos ler aqui alguns versículos. Amém? E olhei e eis um cavalo amarelo, a partir do versículo 6 até ao 17. Aliás, do capítulo 6 a partir do versículo 8 até ao 17. E olhei, vamos aqui do 7 ao 17, é melhor. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo. No original um cavalo pálido, porque quando a pessoa morre fica com uma cor de morte, uma cor pálida. Fica quase como se não tivesse sangue na face. The pale horse, o cavalo pálido. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome a morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder de matar a quarta parte da terra com a espada e com a fome e com a mortandade e com as feras da terra.
Então isto aqui é o quê? Isto é o selo da grande tribulação, o quarto selo. Uma quarta parte da população da Terra vai morrer. Temos 7 bilhões de pessoas. Amém? 7 bilhões de pessoas, quantos irão morrer? Glória a Deus. 7 mil, 700 mil, 7 milhões, 7 bilhões de pessoas a dividir por 4, 1 bilhão 750 milhões de pessoas vão morrer durante a grande tribulação. Está aqui. Como resultado dessa matança, vai haver os mártires, porque a maioria destes que vão morrer são cristãos. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aleluia! Então, o que estava lá era já a igreja arrebatada? Antes não. Então, se a igreja foi arrebatada antes, já está uma contradição, porque os pré-tribulacionistas querem que a igreja vai ser arrebatada em corpo, com corpos de glória. Mas aqui, aleluia, ainda durante o período da grande tribulação, que isto é o período do quinto selo, ainda é o período da grande tribulação, o que João viu não foi os corpos dos santos que foram arrebatados antes, mas viu as almas, quer dizer que os corpos dessas almas estavam aqui na terra. E a primeira, aleluia, provando que a primeira ressurreição ainda não teria ocorrido e que nem o arrebatamento houve. Então viu debaixo do altar não foi os corpos glorificados, mas as almas dos que foram mortos, não é? Por amor da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram, cujos corpos estavam enterrados, sepultados aqui na terra e cujas almas estavam lá no céu. E clamavam estas almas desencarnadas, que clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então estavam clamando pelo dia da ira de Deus, pelo dia da vingança de Deus, pelo dia da punição do juízo de Deus. Estavam clamando por justiça. Aleluia! E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles o foram. E agora aqui, depois de tudo isto, vai ser aberto o sexto selo. Olhei, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança-se os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Os mesmos eventos que Jesus descreveu em Mateus 24, 29. Os mesmos sinais celestiais que Joel profetizou no capítulo 1, no capítulo 2. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Está lá no Antigo Testamento, Joel 2,31. Então isto é uma profecia do livro de Joel, que, aleluia, que teve uma confirmação pelas palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 24, aleluia, que vai ter um cumprimento, aleluia, profético, depois da tribulação daqueles dias. Logo depois da tribulação dos dias, o sol escurecerá. Então quando é que é aberto o sexto selo? Depois da tribulação. Aleluia! Então tem aqui uma sequência. Quarto selo, quarto selo, selo da matança, do cavalo da morte. Aleluia! Quinto selo, selo dos mártires, durante o período da grande tribulação. Sexto selo, com os sinais celestiais, já é depois da tribulação e é o último sinal que antecede o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Há uma sequência. Aleluia! Rima Nagassuri, o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, ou seja, os juízes, não é? O Alexandre de Moraes, por exemplo, do Brasil, se não se converter até lá, não é? Ele que é o rei que reina sobre a nação do Brasil, neste momento, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Então aqui é anunciado que o dia da ira chegou. Só que Deus vai remover o alvo da perseguição do anticristo antes que a sua ira seja derramada sobre a face da terra, porque temos que esperar a Jesus que desde os céus nos livra da ira vindoura. Então Deus vai arrebatar a igreja como o primeiro evento do grande e terrível dia da sua ira, antes que a sua ira seja derramada. Porque tu vais ver aqui
que a ira agora vai ser retida por um pouco até que a igreja seja arrebatada, ainda não é derramada. E depois destas coisas vi os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra ar alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não vou estar aqui a ler esta enumeração, esta contagem das 12 tribos, mas é para tu entenderes. Foi dada ordem, ainda não firas nada, ainda não destruas nada, ainda não derrames a ira. Porquê? Porque tem que haver 144.000 selados que vão substituir a igreja na terra e tem que haver o quê? A igreja arrebatada. E olha aqui, olha o que é que diz aqui. Depois destas coisas, ou seja, depois da ordem para não derramar ainda a ira, para reter, para não destruir nada ainda, o que é que ele viu, João? Eis aqui, olha, eis aqui uma grande multidão, da qual ninguém podia contar, de judeus, arrebatamento de judeus, não, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, gritavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre, amém. E um dos anciãos me falou para quem? Falou para João. O ancião falou para João dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? E eu disse-lhe, e João respondeu para o ancião. João falou para o ancião, Senhor, aqui, este Senhor aqui não é Adonai, não é Jesus, é o Senhor ancião. Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram. Ele quem? O ancião disse para João: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Xarabacantaia. Então, para aí, esta grande multidão arrebatada participou da grande tribulação. Foi arrebatada depois da tribulação e não antes. Então está aqui João, o apóstolo João, claramente confirmando o que Paulo falou sobre a andacaia ser o arrebatamento ser depois da tribulação. E confirmando as palavras do Senhor Jesus em Mateus 24 e confirmando também as palavras do profeta Daniel em Daniel capítulo 12 e Daniel capítulo 7. Então há uma concordância tanto do Antigo como do Novo Testamento sobre o arrebatamento da igreja, que só poderá acontecer depois da tribulação e não antes. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede, nem calor, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Xaramaia, porque o Cordeiro que está e está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará e enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então está bem claro, meu irmão. Muito tremendo esta palavra. Muito gloriosa esta palavra. Então, concluindo aqui o tema. Amém? Os pré-tribulacionistas vão virar pós-tribulacionistas neste dia. Não vão escapar, só vão ter 2 hipóteses. Ou viram pós-tribulacionistas quando começar a grande tribulação, eles viram que a igreja ainda não foi arrebatada, que afinal desmentiram, não é? Ou então apostatarão da fé e recebem a marca da besta, o chipzinho, provavelmente um chip na mão ou na testa, e perdem a salvação. Só tem essas 2 hipóteses. Então todo o pré-tribulacionista vai se converter nesse dia. Perdão, todo o pré vai se converter nesse dia, vai virar pós. Assim é que é. Olha aqui. Agora, as palavras do apóstolo João também, outro livro de João, para tu entenderes, não é? Depois não vais dizer que ninguém te avisou. Jesus, aliás, palavras de Jesus no livro de João. Amém? No Evangelho de João, palavra do próprio Jesus. Foi Jesus quem falou. João 16, olha aqui mais palavras de Jesus. Jesus falou: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Porque ele disse: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Sabei primeiro do que a vós me odiou a mim. E se perseguiram, aleluia, o Senhor também perseguirão os seus alunos, os seus discípulos, os seus súbditos, os seus servos. Então se perseguiram a Cristo, também vão perseguir os cristãos. Não é? Texto dentro do contexto, relacionando com Mateus capítulo 10. Então tenho-vos dito estas coisas, que coisas? Não é? Que vão perseguir os cristãos, que vão odiar os cristãos. Não é? Aleluia.
para que não vos escandalizeis. Quem é que se vai escandalizar? Os cristãos. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ou seja, das igrejas. Vão expulsar os verdadeiros cristãos das igrejas, porque essas igrejas vão virar falsas, ecuménicas, maçónicas, como já há no Brasil igrejas inteiramente entregues à maçonaria, entregues, não é, ao ecumenismo e à maçonaria. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em qualquer que vos matar a quem? A vocês, cristãos. Cuidará estar a fazer um serviço para Deus, um favor para Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Não é? Porque Jesus disse em Mateus 24:9: então vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão. Aleluia, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo, ou seja, até ao dia do arrebatamento. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de quando chegar aquela hora, ou seja, quando chegar a hora da matança dos cristãos, que é a grande tribulação, quando a grande tribulação chegar, andará, mas vos lembreis que eu já vos tinha dito. Olha, eu já tinha avisado. Ai, mas o meu pastor diz que eu não ia passar por nada disto. Anda, que eu não ia nem ver a cara do anticristo. Então o teu pastor te enganou. Eu já te tinha dito, eu já tinha avisado. Quando chegar a hora da matança, aleluia, tinhas que te lembrar que eu já te tinha profetizado aqui no livro de João, capítulo 16, e em Mateus 24. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque ainda estava convosco. Vai ser tremendo. E diz aqui, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Tribulação. No grego telipsis, a mesma palavra usada para megatlipsis, para a grande tribulação. No mundo tereis o quê? A grande tribulação. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus é bem claro no que ele está aqui a falar. Ai, mas o meu pastor disse que nós não íamos nem ver a cara do anticristo. Ai, mas o meu líder, o presidente, o fundador da igreja, o apóstolo, o missionário, a pastora, disseram, não é? Lá no ministério, faz parte do credo que a igreja vai ser arrematada antes da grande tribulação. É ensinado em revistinhas de escola bíblica dominical. Xalamaia. Sempre foi pregado que a igreja não iria passar pela grande tribulação. E Jesus vai dizer, eu já tinha dito. Porquê é que estás a reclamar? Porquê é que estás a murmurar? Porquê é que estás irado? Porquê é que estás revoltado? Eu já tinha dito. Porquê é que estás revoltada? Porquê é que estás murmurando, indignada? Eu já tinha dito. Eu já tinha avisado. Que anda caia massa maia. Queria começar. Anda caia séria. A época da matança do cristão. Todo cristão iria ser morto. Não é? Os que não tivessem sido escolhidos para fugir e para ser preservados vivos até o dia do arrebatamento. Eu já tinha avisado. Então agora não adianta gritar, nem gemer, nem chorar, porque eu já tinha dito, aleluia, que tu ias ser perseguido e perseguido, que ias ser preso, torturado e morto pela tua fé. Rica, maia, séria, mas tu não quiseste dar ouvidos. Quiseste dar ouvidos à voz do teu pastor, ao credo da tua igreja, à doutrina, ao estatuto da tua igreja, ao regulamento interno, regimento interno, RI, não é? Quiseste dar ouvidos ao estudo bíblico das revistinhas Escola Bíblica Dominical, não é? Às bíblias de estudo profética do Tim LaHaye e da profecia e etc e tal. Aleluia, mas deste ouvido aos teólogos da tua denominação Assembleia de Deus, da tua denominação Igreja Pentecostal de Deus Amor e outras denominações. Deste crédito aos teus professores de teologia, escatologia, de bibliologia, etc e tal. Não é? Mas Jesus já tinha avisado. Ora mais, Jesus já tinha avisado e tu tens de dar crédito é a Jesus. E olha o que é que diz aqui. Olha o que é que diz aqui. Aleluia, para tu veres que a palavra de Deus ela se cumpre. Apocalipse capítulo 12. Versículo 11. Olha o que é que diz aqui. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Amém? Olha o que é que Jesus está falando. Nada temas das coisas que vais padecer. Que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Isto foi profetizado. Não é?
Isto é uma lei do duplo cumprimento. Havia uma mensagem literal para a igreja, para esta igreja, eu creio que é a igreja de Esmirna, e há uma mensagem para a igreja dos últimos dias. Aleluia, que vão ser perseguidos, lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Aleluia, a tribulação vai durar dias, não se sabe quantos. Amém, a grande tribulação. Estes aqui tiveram literalmente uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida eterna. Manda ser fiel. Mas nem todos morreremos, nem todos dormiremos, disse Paulo. Então haverá um grupo que vai ser martirizado. Aleluia, e haverá um grupo que vai ser preservado vivo até aqueles dias. Vai ter que fugir. Vai ter que se preparar, vai ter que sair das cidades e ir para o campo, ir para o mato. Vai ter que aprender, fazer cursos de sobrevivência, aprender como sobreviver, o que caçar, o que pescar, o que comer, o que plantar. Como se defender de animais ferozes, e dos exércitos do anticristo. Não é? Vai ter que haver um exército de Cristo nos últimos dias para combater o exército do anticristo. Vai ter que se preparar até militarmente. Como treinar, com a defesa pessoal, vai ter que se defender, vai ter que estar preparado, ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida eterna. Tu, porém, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Repalamanaya, ando corrabai, prai, soberéria. Aleluia. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Guarda o que tens para que ninguém... Embandaga saia, faia, sobre a canta. Agora vamos a Apocalipse capítulo 14. Olha o que é que diz aqui. Apocalipse capítulo 14. Versículo 9, a seguir. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, isto aqui remete ao período da grande tribulação. E olha aí, depois do período da grande tribulação é que vem o arrebatamento. E olhei, e eis uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem é o título de Jesus, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tinha na sua mão uma foice afiada, aguda. E subiu outro anjo do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te a vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice sobre a terra e a terra foi cegada. Aqui é o arrebatamento. O arrebatamento só acontece depois. Tu vês as ordens dos eventos, não é? Tanto de Mateus 24, que é paralela a Apocalipse do capítulo 6 ao 8. Vês também aqui o capítulo 14. As ordens, vês em João capítulo 16, há uma ordem de eventos. Primeiro, há a gravidez, há as dores de parto, há a grande tribulação. Lamanta cai só depois, xaramastéria, nasce o menino e a igreja é arrebatada. Aleluia, glória a Deus. Então isto é muito tremendo, muito glorioso esta palavra, para a honra e glória do Senhor, amém. Então até que o Senhor falou, se tu não aceitaste Jesus, aceita-o hoje. Sabes que Jesus morreu na cruz para te salvar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 3,23, conforme Romanos 6,23. Aleluia, Jesus morreu na cruz para te salvar, ressuscitou para te justificar, ascendeu ao céu para te glorificar, intercede à destra do Pai para te perdoar e voltará em glória para te buscar, com poder e grande glória. Então, aleluia, tu que creste numa doutrina errada, te arrepende. Vira pós-tribulacionista neste dia, vira pós-tribulacionista. Aleluia, porque Deus nos livra
anda cá, anda a ira vindoura, mas não da tribulação. Xarabagá, Samaia, aleluia. E tu que ensinaste errado, tens sido um falso mestre, vira um verdadeiro mestre na palavra. Pede a Deus sabedoria, te converte hoje. Hoje é o dia da tua conversão, tu que estás desviado, reconcilia hoje até que o Senhor falou. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Orem por mim, estarei orando por vós.